A paz do Senhor, bonita de Jesus. Agradeço pelas orações, estou melhor. E vamos continuar então o nosso desafio de um capítulo por dia. Estamos em Lucas capítulo 16. A parábola do administrador infiel. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que eu ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei que vou fazer, para que quando for demitido as pessoas me recebam em sua casa. Tendo chamado cada um dos seus devedores de seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigos. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem as riquezas injustas para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, você tenha recebido dos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Portanto, se você não fores fiel na aplicação da riqueza injusta, quem lhe confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiel na aplicação do que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir aos dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, e irá se dedicar a desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. A lei e o reino de Deus. O fariseu que eram avarentos ouviam tudo isso e zombavam de Jesus, mas Jesus lhe disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é levado entre os homens e a abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A respeito do divórcio. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe a ferida. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estava em tormento. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. Mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão lhe disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormenta. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que passar daqui até você não podem, nem de lá para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles venham testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, eles irão se arrepender. Abraão, porém, respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer pelo que ressuscite alguém dentre os mortos.
Eu quero profetizar sobre você e sobre a minha vida que nós não nos levaremos pelas falsas doutrinas de abrir o entendimento por meio de consultas às cartas, de consulta aos mortos, de consulta ao futuro. O Senhor, Ele já tem tudo revelado na sua palavra. E a sua palavra diz que nós aqui na terra devemos honrar o Senhor, devemos aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E que nossa eternidade será com Jesus quando nós fazemos isso. E que as nossas atitudes são frutos de servir a Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós não cairemos nas mentiras do inimigo sobre o divórcio. A palavra de Deus diz que a mulher repudiada casar de novo, ela estará em adultério. O adultério nos separa da palavra de Deus, nos separa de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a minha vida, que nós, como o versículo 16 diz, todos se esforçam para entrar nele, no reino dos céus. E o nosso esforço hoje é: Senhor, nos ajuda a permanecermos firmes, te servindo e adorando em santidade. Amém?